2025 tá batendo na porta e tem muita gente tensa com o mercado porque tá parado, caiu ultimamente, não se recuperou desde então. E a expectativa para 2025 fica cada vez mais nublada e ainda parece uma notícia falando que um padrão gráfico pode levar o Bitcoin para os 80 mil. O que que aconteceria com as altcoins nesse cenário? Eu quero deixar tudo bem claro, assim como outros assuntos importantes, porque nós estamos no domingo mais importante da semana, então vamos lá. No mês de dezembro o Bitcoin caiu, o mercado todo retraiu, a gente vai falar mais sobre isso, mas tem alguns assuntos aqui importantes que a gente vai conversar nesse vídeo, tá? A virada de ano, o que que a gente pode esperar já para o início de 2025, já que esse vídeo aqui vai ser o último domingo do ano. A gente pode esperar alta, esperar queda para o Bitcoin. É importante que você tenha pelo menos o norte. Nós temos hoje os mercados globais mais tensos, eu vou falar mais sobre isso. O SDT, perdão, sendo deslistado das corretoras da Europa. Então isso aqui é um negócio que eu já abordei em um vídeo, mas eu vou falar pontualmente sobre isso. Crise no setor de inteligência artificial, regulamentação de DeFi, isso mesmo que você escutou, e o futuro do Bitcoin nas mãos dos Estados Unidos. Tem muita coisa acontecendo que é importante você ficar nesse vídeo até o final. Para começar, a gente tinha falado ali no início sobre essa possível ida para os 80 mil no Bitcoin. É tudo levado por um padrão gráfico chamado ombro, cabeça, ombro, como você está vendo nessa imagem aqui. Basicamente, tem um alvo nos 80 mil dólares e a pergunta que fica é, pô, mas se for, o que que vai acontecer com o mercado? Tá numa situação caótica, as altcoins podem cair muito mais, visto que elas já caíram um papo de 50, vamos lá, 30, 50%, o que foi uma queda assustadora para quem entrou na altura do campeonato na semana passada, retrasada, que o mercado estava subindo, e aí fica essa tensão. E só para deixar claro, tecnicamente falando, esse padrão gráfico é totalmente válido, mas tem algumas outras considerações que a gente precisa fazer. E uma dessas considerações é que nessa última queda que aconteceu, que o Bitcoin saiu ali dos seus 110 mil para 90 mil dólares, uma queda numa proporção de curto prazo forte, no macro nem tanto, né, visto que ele saiu dos 50, foi para os 100, então essa queda representa quase nada na tendência do Bitcoin. A questão é que na queda que a gente teve recentemente, tanto o Bitcoin quanto as altcoins, essa queda deu um gatilho de compra. Então no momento que o mercado caiu, nessa última semana a gente viu, semana retrasada, a gente viu uma oportunidade de compra, visto que o RSI, se você não conhece, tá? É um indicador que mede a força relativa do mercado. Uma coisa é o preço subir, outra coisa é a força compradora aumentar também. Então, você tem duas informações diferentes que nem sempre estão caminhando juntas. Então, você fazendo o filtro, mesmo com a queda do mercado, força compradora subindo, você tem que ficar esperto que isso gera uma oportunidade de compra. E nessa queda recente, todas as altcoins praticamente deram essa oportunidade e agora estão num clima um pouco de recuperação, a gente chama mais de pullback, que cai um pouquinho, ela dá um repique e fica esse negócio, pô, mas é um repique para cair ou um repique para subir? No modo geral, eu acredito, pela minha leitura, nós estamos perto de uma formação de fundo. Essa queda para os 80 vejo como possível, mas o cenário como um todo está muito favorável para as próximas semanas a gente ter pelo menos um primeiro trimestre de 2025 positivo para o mercado de cripto. Você só tem que entender, claro, as oscilações de curto prazo, que nós estamos de mercado arriscado, então ver o mercado caindo 20%, 30% é algo totalmente rotineiro e você não deveria se preocupar desde que você já tenha conhecimento do mercado. Então entenda que isso aqui é uma coisa normal e não se afete emocionalmente e muito menos deixe essa emoção afetar o teu bolso. A gente sempre fala sobre isso, eu sempre tô aqui para te alertar. O que é importante você se inscrever nesse canal para me ajudar aí a bater os 60 mil inscritos perto da virada do ano, que seria fenomenal. Então vamos lá, eu quero o apoio de vocês e olha só o que nós temos, tá? Os mercados globais estão tensos, mas Douglas, tá tudo subindo, mas é aí que você deveria ficar esperto mesmo, porque na alta todo mundo tá eufórico, todo mundo quer comprar tudo, mas é durante a alta que o negócio fica perigoso e você que tem uma visão mais técnica deveria se preocupar um pouco, tá? Pelo menos se preocupar no sentido de eu tenho que botar meu dinheiro no bolso e eu não vou ficar cegamente acreditando que vai subir para sempre, porque isso não existe nos mercados, ainda mais num cenário macroeconômico como nós estamos vivendo
agora. Então o S&P 500 está numa performance muito positiva, você pode ver aqui pelo menos nas últimas semanas, nos últimos meses, 2023, 2024, subiu bastante. A tendência, tá, no modo geral, é que os mercados globais continuem subindo, mas eu vou deixar um adendo aqui. 2025 tende a ser um ano perigoso. Vamos ter altas, eu acredito, mas vamos ter uma reversão, algum indício de crise já acontecendo em 2025, que pode já se intensivar em 2025 ou até mais 2026. Então a minha dica para você é: ganha dinheiro, mas não fique cego na tendência, achando que vai continuar subindo. Eu acredito que 2025 seja um ano de muita expansão no mercado. Hora para ganhar dinheiro, mas hora para botar o dinheiro no bolso. Eu venho falando da importância de você realizar o teu lucro. Só lucra quem vende. Essa frase já deveria estar na sua cabeça. E nós temos aqui o Dow Jones aqui, também uma performance alta. Então nós temos 3 índices aqui, 3 bolsas importantes para você olhar. No modo geral, para uma economia global, o S&P 500 que vem subindo, você pode ver no gráfico, o Dow Jones também que vem subindo de uma escala um pouco menor que o S&P, e a Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subindo também na mesma proporção, até mais violenta. O engraçado, o curioso aqui é que a Nasdaq, já que a bolsa da tecnologia, ela tende a ter um espelhamento mais próximo de cripto. Então, a Nasdaq sobe, parece que o Bitcoin acompanha isso. E pelo visto, tá excelente, tá muito saudável a tendência, não vejo nenhum risco. Acredito que tem espaço para subir mais, pô, vacilo com português. Mas vamos lá. O que nós temos aqui de uma informação importante? Tá rolando um negócio na internet que o USDT está sendo deslistada, entre aspas, banida da União Europeia. Então o pessoal fala, mas Douglas, o USDT não é aquela stablecoin que dá a estabilidade do mercado, que você vê a cotação de Bitcoin é cotada em USDT, tem um volume bilionário transacionado para sustentar o mercado de cripto, o que vai acontecer? E calma, porque temos várias opções no mercado, não só o USDT, e a gente pode ver finalmente agora, aos poucos, gradativamente, o USDT perdendo um pouco de market share, que seria uma participação de mercado, e passando para outras stablecoins, ganhando espaço. Eu já abordei sobre um vídeo, tá? Vai ficar aqui em cima no card para você assistir depois, que eu entro mais nesse assunto e te dou alguns alertas importantes que você não pode vacilar. De um modo geral, nós tivemos nesse mês de dezembro, tá, para fechar o ano, acabou atrapalhando o Natal de algumas pessoas, que foram as altcoins caindo de 30% a 50% ali na primeira, segunda quinzena de dezembro. Então, se você for dar uma olhada, eu falei ali no início, tinha a questão da crise no setor de inteligência artificial, tem algumas matérias na internet falando sobre isso, mas na verdade o mercado de cripto cai, todos os setores eles tendem a cair porque sai capital do nosso mercado. Isso significa que essa queda foi geral. Claro que algumas moedas, algumas narrativas se sustentam, mas de um modo geral você sabe como é que é cripto, né? O Bitcoin cai, o resto vai junto. E só para você entender que não tem nada de crise pontual, é só uma queda rotineira, uma retração do mercado de cripto desde que subiu bastante lá atrás. Então, na minha opinião, não é motivo para você se desesperar, eu acredito que seja mais uma oportunidade para quem quer aproveitar. E aí fica a pergunta, mas Douglas, quando que vem essa alta do mercado? As altcoins caíram, beleza, mas quando que a gente vai ver uma alta mesmo? E aqui está o importante, nós temos um gráfico auxiliar no mercado de cripto que ele pega só o capital das altcoins. Então, todo o dinheiro que está investido nas altcoins, a gente tem em um gráfico. E quando nós temos um gráfico, nós conseguimos acompanhar uma tendência. Você pode ver aqui que ele bateu nessa região vermelha e deu uma retraída. Então, isso é normal. Quando o mercado atinge uma resistência, que é uma barreira para ele passar acima do preço, ele tende a bater e dar uma recuada no primeiro momento. É exatamente isso que aconteceu. Ele está pegando ar. Eu vou deixar bem claro que, tecnicamente falando, eu não quero entrar muito na parte técnica, mas tecnicamente falando, nós temos margem para uma correção, acredito, de, no máximo aí, tá? Claro que é só uma métrica estimativa, de 20% a 30% no mercado de uma forma geral, a partir do preço atual que você está vendo, mas nada que seja impossível para o mercado recuperar, visto que lá atrás, se você for pegar metade de 2024, o mercado caiu papo de 80%, as altcoins chegaram a retrair 80% e elas já subiram de 300, 400 até 500%. Então, nesse mercado nada é impossível, você tem que entender esses termos antes de investir. E essa alta só vai chegar quando essa região vermelha for rompida. Eu acredito que quando nós tivermos um rompimento claro do gráfico Total 3, que é isso que você está vendo, nós vamos ver uma alta muito forte
em todo o mercado de cripto a ponto da gente ver uma valorização muito mais intensa do que a gente viu anteriormente. Eu só alerto que quando esse rompimento acontece, a gente entra naquela fase mais perigosa do mercado, que é quando chega algum sinal de exaustão, o mercado cai. Então é muito importante, eu tô aqui para te ajudar. Novamente, se inscreve nesse canal, deixa o like, é muito importante que a gente... Não vou falar que tá só no começo do vídeo, tá quase no final, mas eu tenho uma consideração importante para falar sobre isso aqui que nós não podemos ignorar de forma alguma, tá? Que é um papo que já tá rolando há muito tempo, mas finalmente saiu uma matéria falando sobre a regulamentação de DeFi para 2027. Então você que tá perdido, tá iniciando no mercado de cripto, não conhece muito, DeFi é o todo mundo financeiro dentro da tecnologia do mercado de cripto, que é a blockchain. Então lá dentro é tudo público. Você consegue ver quanto dinheiro eu mandei para não sei quem, de quanto que eu lucrei, não sei o quê. Só que você não sabe qual carteira é minha. É tudo público, mas você não tem nenhuma identificação para saber qual que é a carteira de cada pessoa. E aí, o governo aqui, o Departamento do Tesouro americano, está indo atrás dessa regulamentação para 2027. Então, claro que isso aqui não é um negócio fácil, nós sabemos que a tecnologia blockchain não tem essa malemolência toda para ser regulamentada, não é uma tarefa fácil e com certeza o governo americano, qualquer órgão regulamentador, não sei se essa palavra existe, do mercado financeiro vai tentar pegar imposto em cima, vai tentar fazer alguma coisa em cima para ganhar. É óbvio. E aí, eles estão tratando, tá? Todas as corretoras de DeFi, tudo que você faz dentro da tecnologia blockchain, como uma corretora, então um intermediário. Então eles querem sim regulamentar, apesar de ser bem difícil. A gente não sabe como é que vai ser isso. Eles têm até 2027 para dar na nossa cara, ou seja, você tem até 2027 para fazer um lucro bom e não se preocupar com isso. Eu acredito, não tenho nenhum conhecimento na parte fiscal disso aqui, mas se você tiver algum conhecimento, você comenta aí, é muito importante. E é o seguinte, isso aqui, já estavam falando sobre desencorajar a adoção do mercado de DeFi. Então, pô, é igual tributar dividendo. O cara tá de boa, só quero ganhar minha graninha aqui de boa, meus dividendos, tá tudo certo. E eles vão até taxar isso. Então, estão falando que essa regulamentação pode limitar a adoção de cripto. E o Departamento do Tesouro não tá nem aí, falou que não, isso não tem nada a ver. E nós sabemos que isso aqui é uma faca de dois gumes. Você pode, por um lado, frear a adoção, mas por outro lado incentivar, porque você está querendo taxar um negócio que não é tão fácil de taxar. Então a gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas eu acredito que quanto mais eles forem batendo em cima de cripto, mais claro vai ficando que nós temos alguns meios de proteção dentro de cripto. O principal é a autocustódia, então você ter o teu dinheiro, ninguém tocar nele, esse é o ponto mais importante. E claro que o governo, pelo menos qualquer departamento, vai tentar cercar toda a estrutura blockchain para tentar tirar uma casquinha. A questão é que no final, quem tem a posse do dinheiro é você dentro de cripto. Lembrando que dinheiro dentro de corretora não está em sua posse, tá? É uma empresa que tem as tuas criptos. Então a gente tem uma novela aí para acompanhar até 2027. Parece que está longe, mas passa muito rápido. 2027, provavelmente nós vamos estar entrando em um novo ciclo de alta depois do mercado retrair. Só para passar uma pincelada aqui, 2025 o mercado tende, tá, numa projeção a acabar alta. 2026 uma queda muito forte. 2027 formação de fundo para 28, 29 o mercado reiniciar uma alta, quem sabe a gente buscar patamares acima aí no Bitcoin.Lembrando que a gente chegou no 100 e fica até algumas conversas sobre a possibilidade de ir para 200. Tem gente achando, sonhando até com 500 mil. Ai, calma, a gente tem que passar dos 100, passar dos 200 para ir para os 500, 300, 400, para que pular tanta etapa? Quando você pula muita etapa, você toma na cara, porque isso não tem como você fazer uma estratégia em cima de dados tão grandes assim, sendo que o mercado trabalha em escala. Então você tem que ter uma estratégia para lidar com isso. Isso é muito importante. E com isso vem um banho de água fria falando que o governo dos Estados Unidos não comprará Bitcoin em 2025 e dentro daquela questão toda do seguinte: se o governo americano comprar Bitcoin, o pessoal vai seguir, vai correr atrás e vai comprar também. Então vai ser tipo uma guerra fria, só que no sentido mais tecnológico da história, que é o quê? Os países indo atrás do poder. Que poder a gente poderia ler aqui como Bitcoin? Você tem Bitcoin, você tem poder. Até porque
O mundo já está percebendo a importância do Bitcoin, mas nós temos ainda muitas barreiras para ultrapassar. Nós temos um mercado muito diversificado, muito dinheiro em moeda de cachorro, moeda de esquilo, tudo você imagina. Então eu vejo isso como não muito saudável para o mercado ficar mais maduro. Eu acredito que com o tempo a gente vai tendo uma separação clara do que presta do que não presta, mas por enquanto tá uma bela bagunça e é um dos motivos que eu falo para você ficar muito esperto com o mercado, aproveita, ganha dinheiro com o mercado, mas não vá tratando isso aqui, tá? Se você tirar o Bitcoin da jogada, o resto das altcoins, como investimento para sempre, eu tomaria muito cuidado, visto que a história tá aí para provar que quando o mercado vira, as altcoins caem de 80, 90 até 99% de desvalorização e você não quer ver isso para o teu patrimônio. Enquanto você olha para o Bitcoin, a história é completamente diferente porque o Bitcoin tem realmente mais holofote, uma usabilidade que já foi de certa forma adotada pelo mercado, já tem uma narrativa em cima diferente das outras altcoins. Mas muito obrigado pela companhia, por me acompanhar no domingo mais importante da semana. Eu adoro esse bordão. Não faz nenhum sentido, mas é muito legal. Espero que você tenha se inscrevido. Cara, inscrevido, aí eu falei errado. Putz, inscrito. Nossa senhora. Desculpa, tá? Pra quem manja de português aí, acabei de cometer um crime aqui. Mas muito obrigado pela companhia e tamo junto.